Por isso que é muito interessante, e talvez algumas pessoas possam já ter falado por aí, mas eu já fui em hipnoterapeuta e eu não tive resultado, né? Até chegam para mim alguns pacientes nesse sentido, mas eu já tentei hipnose antes, mas não tive tanta melhora. E quando você vai ver, quando você pergunta como é que foi a experiência, a pessoa fala, ele não me deixou muito confortável, ele fez uma coisa assim que não foi tão personalizada. E como eu falo, esses áudios da auto-hipnose no YouTube, eles são muito importantes, pessoal, muito interessantes realmente. Mas a nossa história, ela é única. Os nossos problemas, eles são únicos, eles têm uma raiz única. E é por isso que você precisa passar por uma ótima análise, conduzida por um ótimo hipnoterapeuta, para que ele entenda realmente qual que foi o fato que gerou aquilo em você e como que ele, obtendo esses dados, vai montar a tua terapia para que ela tenha um ótimo resultado. E como que o hipnoterapeuta ele vai oferecer esse estado onde o paciente ele pode relaxar, dando um lugar calmo para ele fazer isso, dando o espaço ideal, né? Dando o tempo para que o paciente tenha, entendendo qual que é a modalidade, como é que é o jeito que esse paciente relaxa, né? Tem pacientes para mim, por exemplo, que vêm que não gostam de fazer uma respiração profunda. Então você tem que se adequar a como utilizar isso a favor da terapia. Tem pacientes que, por exemplo, não gostam de fechar os olhos, não se sentem tão à vontade assim. Você tem que saber como lidar com isso e como aplicar a hipnose mesmo com os olhos abertos. Você tem que se adaptar ao paciente. Eu digo isso, pessoal, como eu já falei no início, porque eu precisei passar pela psicoterapia, tanto com um psicólogo, com um psiquiatra, não cheguei para psicanálise, mas quando eu procurei hipnose, meu caminho foi um pouco difícil até eu acessar os resultados justamente por esses detalhes. E eu utilizo disso como uma aprendizagem aqui na minha clínica, onde, por exemplo, a minha consulta inicial ela não tem muita hora para acabar. Eu deixo um tempo específico, assim, 1h30 até 2 horas de análise, porque o paciente vem aqui com calma, tranquilo, a gente vai conversando e geralmente, pessoal, pasmem, mas na primeira meia hora, e às vezes até em 1 hora de conversa, não sai o que é o fato. Em mesmo 1 hora de conversa, não é que eu não sei fazer pergunta, não é que o paciente não está se abrindo, mas é porque é necessário tempo para que as coisas aconteçam. E quando o hipnoterapeuta ele quer, por exemplo, ganhar tempo, ele faz ali umas 10, 15 perguntinhas para o paciente em 10 minutinhos, 15 minutinhos. Isso vai fazer com que o teu tratamento, obviamente não necessariamente, mas isso tende a fazer com que o teu tratamento seja muito mais extenso, leve muito mais sessões e demore muito mais para você ter resultado. Por isso que é muito interessante que você conheça e principalmente se identifique com o teu terapeuta, com como ele se posiciona, o que ele fala, como que ele explica para você, o que vai acontecer durante a sessão, o que não vai. Tire as tuas expectativas, gere as tuas boas expectativas em relação à mudança